bom? Dando continuidade a essa sequência de comentários sobre os temperamentos. Eu sou Karina, sou astróloga e psicóloga e tô gravando esses vídeos para falar um pouquinho mais sobre os temperamentos, porque acho que de fato esse assunto ele ajuda muito no nosso autoconhecimento, né? Nos vídeos anteriores eu fiz uma introdução, falei um pouquinho deles dentro da astrologia, depois dentro da psicologia, e hoje eu vou começar pormenorizando cada um dos temperamentos, né? Lembrando que cada um de nós carrega características, muitas vezes, de mais de um temperamento, né? Normalmente a gente acaba se identificando e encontrando ali uma conexão com pelo menos dois temperamentos de forma mais proeminente. Não que a gente não tenha características dos outros, sempre temos, né? Como a palavra mesmo diz, né? É um temperamento, é uma mistura, somos uma mistura dos elementos, né? De várias coisas que dá esse resultado único. E cada um dos temperamentos também é uma mistura de características, de tendências, de aspectos que formam um quadro único, né? E sobre o temperamento colérico, pelo qual eu vou começar, o que a gente pode pensar, né? Ele é um temperamento ligado ao elemento fogo. Na visão, nos estudos de Hipócrates, ele está ligado com a bilis amarela, e ele é seco, pensando nas características que foram ali construindo toda essa visão de temperamento. Ele é seco e quente, tá ligado ao verão, para nós aqui, né? A estação do verão. E então todas essas características já falam um pouco de aspectos que estão ali relacionados a esse temperamento, né? Então, normalmente as pessoas que têm uma presença forte do temperamento colérico no seu funcionamento são pessoas que costumam viver as emoções de forma muito intensa. E isso pode ser maravilhoso, né? Porque a vontade, que é essa força que faz com que a gente permaneça nos nossos objetivos, que a gente sustente os nossos propósitos e, portanto, consiga construir coisas na matéria e dentro de nós mesmos, ela precisa de emoção, né? Ela precisa ser alimentada como se fosse um combustível mesmo pelos nossos sentimentos. Então, as pessoas que têm o temperamento colérico, elas têm um grande potencial de realização na vida, né, nos seus objetivos, né, naquilo que elas vão encontrando sentido de fazer. Elas podem realizar ou não, né? Pode ficar muito no campo da fantasia. Por causa disso, né? Porque elas sentem as coisas de forma muito intensa. E isso também pode se manifestar de uma forma mais desestruturada, desorganizada, sendo pessoas que agem muito movidas pela impulsividade ou que começam muitas coisas, porque essa energia do começo tá ligada com esse temperamento. Então elas começam muitas coisas, mas não terminam nada, não concretizam nada, não colhem resultados de quase nada, mas estão sempre começando coisas, né? Então essa é uma característica do temperamento que pode aparecer dos dois lados, né? Nas duas polaridades ali, na pessoa que tem forte essa energia no seu funcionamento, né? E o temperamento colérico, aí segundo a astrologia, ele pode ter 3 tipos de manifestações, né? Ele pode ter uma manifestação mais fixa, que seria uma manifestação ligada ao padrão leonino, uma manifestação mais cardial, que seria uma manifestação ligada a Áries, ou uma manifestação mais mutável, que é uma manifestação mais ligada a Sagitário, né?
Então, se você pensar, né, uma pessoa que é colérica, né, e aí quando ela vai fazer uma análise astrológica, ela vê que o colérico dela está relacionado a Leão, de repente ela vai ter menos dificuldade ou tem um potencial maior de sustentar os seus projetos do que uma pessoa que de repente tem Áries, né, ali. Porque a energia leonina, ela é mais fixa, como diz o termo, né, que define ali o padrão leonino. Então ela tende a sustentar, oscilar menos. E isso também pode ser muito positivo, como pode ser um problema, né? A pessoa ela pode ficar muito rígida, ela pode se agarrar de forma passional a algumas ideias e nem perceber essas emoções, porque o colérico pode ter dificuldade, às vezes, de entrar em contato racional com as suas emoções, até pelo ímpeto de funcionar de um jeito muito rápido, né? Fogo, né? Muito que se alastra muito rápido, e ela pode nem perceber essa característica dela, mas ela é uma pessoa que se agarra muito e não solta, e vai levando isso pro resto da vida, e aí ela não realiza o potencial que ela tem para realizar, né? Já uma pessoa que tem o padrão colérico marcado por Áries, e lembre, não é porque você é um ariano solar que você vai ter o colérico ariano, você pode não ter, porque se você tiver outros elementos que tem lá o fixo, tem Leão ou outros signos de característica fixa, você pode ter um temperamento colérico leonino, né? Então a pessoa que tiver mais o Áries, ela vai ter muito essa energia do início, ela vai ser uma pessoa que se empolga muito com as novas ideias, as novas possibilidades, e que vai e chega a fazer várias coisas nesse sentido, e isso pode se propagar depois se ela conseguir sustentar ou não. Aí ela pode desanimar muito rápido também, se ela não compreender, se ela não conseguir trazer para o seu funcionamento outros elementos, né? Porque Áries é isso, é a energia cardial dos inícios, as estações do ano, elas estão relacionadas aos signos cardiais, né? Que são os inícios, então vem com muita força, pode ser muito desafiador, porque você estava acostumado de um jeito, de repente começa a acontecer outro tipo de situação, né? O pessoal fica muito doente no começo de estação, porque é um choque, né? E às vezes é uma coisa que soa de forma abrupta, né? Então, essa energia de Áries, ela pode trazer um pouco, né? Esse funcionamento, como pode também ser uma energia de grande força, de grande conquista, de grande impacto, né? Inspirar muitas pessoas, porque é corajoso, é forte, é destemido, é leal, né? Tem essa questão da lealdade que tem também no Leão, muito forte. Então isso tudo, você vê que são características que estão ligadas ao arquétipo do herói, né? Que tem muito dessa energia, né? Da coragem, da vontade, da iniciativa, da força, da perseverança, até de uma certa obstinação, né? Normalmente são figuras que evocam emoções. Se evocam emoções é porque sentem coisas, né? São expressivos e por isso magnético, né? São as emoções que a gente guarda dentro da gente que vai trazendo atenção ou repelindo do nosso campo, né? Então o fogo ele é muito magnético porque ele atrai, né? Ele tem uma autoconfiança grande ali, né? Também. E aí, se for um padrão colérico, um temperamento colérico marcado por Sagitário, a gente pode ver também uma instabilidade muito grande, porque é mutável, né? Então, tá ali no momento da passagem, né, da transição, mas também vibrando de uma forma organizada, integrada, uma grande compreensão, uma grande aceitação da diferença, né? Sagitário também vai trazer a questão de uma grande curiosidade pelo autoconhecimento e por isso é um padrão ligado à sabedoria. Então são pessoas que canalizam essa energia de início, de começo, de força para o autoconhecimento, né? Então Sagitário também está ligado, por exemplo, à filosofia.
Então é como se esse temperamento colérico marcado pela energia sagitariana pegasse toda essa força do fogo e direcionasse para dentro, né? Então ele consegue compreender coisas, ele consegue enxergar em profundidade, muitas vezes a si mesmo, mas pode ter muita dificuldade. Se ele ficar muito identificado, né, com as coisas externas, né, e não fizer esse voltar de olhar para si mesmo, pode ser uma pessoa que tenha muita dificuldade, inclusive, de entrar em contato com o campo emocional, né? Porque já sente ali como isso é profundo, só que tem medo, né? E aí fica direcionando tudo isso para a materialidade e fica preso ali, né? E pode ser uma pessoa que fique muito dependente de diversões externas, de distrações externas, exageros, e aí exagere um pouco, sabe? Para não usar essa habilidade de aprofundar, né? E de aprofundar com consciência. Porque o temperamento colérico também nos traz essa possibilidade, né, da gente, ele fala de fogo, então ele fala de luz, de iluminação. Então esses temperamentos, normalmente as pessoas que têm ali o temperamento colérico, elas tendem a usar muito a racionalidade, buscar muito a compreensão das coisas, né? São pessoas que podem ter alguma dificuldade de entender ou até de permitir o experimentar. Experimenta, né? Quando a gente fala, experimenta suas mãos, mas o que negócio é experimentar? Eu quero entender o que está se passando, né? Porque a minha natureza fala dessa luz, dessa busca por iluminar as coisas e através dessa iluminação compreender, né? Principalmente o sagitariano, né? Que está aí muito ligado com as ideias, né? O campo das crenças também. Aquilo que vai se passando dentro de nós, né? No campo das ideias, tem um grande amor pela sabedoria, pela busca, né? Tanto que o símbolo de Sagitário é uma espécie de centauro, né? Ele é metade cavalo e a cabeça é um homem com um arco direcionado para cima. Então ele está buscando essa elevação, né? Ele está buscando esse crescimento através do conhecimento. E tem o animal ali, né? Nessa figura que simboliza o Sagitário, que é um dos nossos instintos, das nossas emoções. Então é essa integração, né? Então o fogo, a pessoa de fogo, ela pode ser muito impulsiva, mas ela pode também ser muito rígida, ela pode ter uma grande curiosidade, buscar e ganhar uma grande sabedoria, como ela pode ficar também muito presa nas coisas materiais, nos exageros, nas coisas que vão disparar nela um sentimento mais intenso, um sentimento mais forte, né? Porque é um temperamento muito expressivo. Então todos esses aspectos, né, a coragem, as qualidades do temperamento a serem desenvolvidas e expressas, né, na forma de virtude principais, tem muitas outras, não dá pra gente falar de tudo, né, porque é bastante conteúdo, mas de uma forma sucinta, teria a ver com a coragem, a vontade, né, a determinação, a busca pela sabedoria, a capacidade a consciência, né, o desenvolvimento, a expansão da consciência, uma capacidade de fazer esse processo, esse movimento de expansão da consciência, a nobreza, tá ligado? A fidelidade, né? A valorização da hereditariedade, o fogo ele tá ligado com isso, todos esses símbolos do fogo, Sagitário, Leão, Áries, né? Eles são muito ligados às suas raízes, eles olham para as raízes de uma forma muito importante, com muito peso, né? Eles estão conectados com isso. A criatividade, lembrando, né, quando eu falei dos elementos, o fogo ele é um elemento que surgiu
e proporcionou um desenvolvimento da criatividade humana, né? Então, através do fogo, a gente consegue fazer várias coisas, né? Desde a culinária até peças que precisam de alta temperatura, né? Que precisam desse elemento ali funcionando de alguma forma. Então, o fogo, o temperamento colérico que está ligado ao elemento fogo, ele proporciona uma grande criatividade, uma grande capacidade ali criativa, né, que tem a ver, inclusive, com essa integração, né, da nossa razão com as emoções, que gera uma percepção, uma expansão de consciência maior e que com certeza vai fazer você enxergar coisas que os outros não enxergam, mas com possibilidade de concretização, não só no plano das ideias, né, mas de você poder encontrar meios de materializar essas ideias e usar o teu potencial criativo, né, de uma forma muito original. Então é uma outra virtude também ligada a esse signo, a esses signos, né, e a esse temperamento colérico que está relacionado dentro da astrologia com esse signo. Agora, vamos pensar como é que esse temperamento pode funcionar de forma mais desorganizada, né? O que essas características poderiam produzir em termos de desorganização, né? Poderiam ser pessoas muito impulsivas, como eu falei, com dificuldade de manter algumas ideias, muito agressivas, né? Que usam a agressividade de uma forma irracional, de uma forma mais instintiva, mais impulsiva, insensíveis com relação ao outro, podem ser pessoas muito individualistas por conta dessa confiança, dessa vontade, dessa força toda e desse magnetismo que ele sabe que tem, né? Pode se tornar uma pessoa muito introspectiva no sentido junguiano, né? Muito voltada para si mesma e muito insensível com os outros, né? E isso pode ir se manifestando na forma de um egoísmo muito grande, né? E até de uma brutalidade ali. Então, conhecer todas essas características e poder tentar buscar a melhor expressão delas é algo muito importante, né, dentro de qualquer temperamento. E o temperamento colérico nos traz esse monte de reflexões aí. Vou parando por aqui e vou continuar falando aí dos outros temperamentos nos próximos vídeos.